É meu menino, sou direto mais uma vez, bem-vindo ao canal Hélio Rocha, aquele canal que está trazendo um pouquinho de ciência na crioulo. Hoje nós vamos falar sobre açúcar que funciona dentro do nosso corpo, ou quando tu comer, né, ou quando comer açúcar, o que acontece dentro do nosso corpo, como que ele é usado, para que te serve, ok? Se você está interessado no tema, nem se purifica, já sabe, deixa aquele like, subscreve no canal, partilha aquele vídeo ali, se você acha que é interessante que temas ali, pode então compartilhar com os amigos e também se nos querer sugerir outros temas para falar sobre na ciência, ok? Ciência na crioulo, é só nos deixa ali no comentário, tá bom? Então, bora o vídeo! Bom, ao que não está a comer, certo? Não sei, ao que não está a comer para extrair energia, não é? Então, aquela energia também é na forma de açúcar, ok? A maioria de comida que não está a comer, essa acaba para ter açúcar. Mas, ok, mas o que é açúcar? Açúcar é um composto orgânico, ok? Bem complexo que contém uma grande quantidade de energia nele. Ele é feito a partir do processo de fotossíntese que acontece na plantas e basicamente é a junção de uma molécula para junção de dióxido de carbono, ok? Basicamente é a junção de dióxido de carbono, água e luz de sol em forma de energia, né? E é uma forma que a planta tem de armazenar energia. E nós, quando come, portanto, plantas, não é? Ou derivados de plantas que têm açúcar, não acaba para absorver aquele açúcar. O que está acontecendo no nosso corpo, dentro das nossas células, ok? Então usa aquele açúcar, está decompor em dióxido de carbono, em água e em energia, na forma de ATP, que não usa para fazer todo tipo de atividade dentro do nosso corpo. Mas antes que aquele açúcar chegue dentro da nossa célula, tem todo um processo que passa. Primeiro, ele é decomposto durante toda essa passagem no nosso sistema digestivo, ok? Que é basta ser decomposto para modo de ter o açúcar que tem cadeias compridas, por exemplo, modo amido, que está na batata, está na mídio, ok? É basta ser decomposto até chegar a essa molécula mais fundamental. Então, aquele glícido ali, que é aquele açúcar propriamente dito que está dentro do nosso sangue, circula, então entra na nossa corrente sanguínea, então ele começa a circula, mas se fica só circula dentro da nossa corrente sanguínea, ele que é usado, ok? Então ele tem que ser entrado para dentro de células, e que tem entra dentro de células, né? E que é dentro de células que está a ser utilizado. O que acontece é que tem um sistema para fazer com que aquele glícido, né? Aquele açúcar que entra dentro de célula, ele é auxiliado para um hormônio que é chamado de insulina, ok? Então tem aquela insulina é tipo uma chave que te abre, digamos, porta de células para que faz com que glícido te entre dentro da célula. Uma vez que está lá dentro da célula, o que acontece? É também, tem vários processos muito mais complexos, mas simplificando, certo? É também te chega na mitocôndrias, ok? Dentro de mitocôndrias, então é ser emitido numa cadeia de transformação até que ser transformado então em dióxido de carbono, água e energia, ok? E aquela energia também na forma de ATP que depois é utilizado para fazer praticamente toda atividade dentro do nosso corpo. Mas aí tem um problema, né, que acontece que quando a quantidade de insulina que é suficiente, ou a insulina tem algum problema, ou nos insulina que se produz a quantidade suficiente, mas já tinha falado antes, né, acaba então para fica acumula na sangue, na circulação sanguínea. E o que lhe acontece, não tem uma doença que é chamada de diabetes, exatamente. Pessoas que têm diabetes, né, quer dizer que se consegue esse sistema de produção de insulina, que se consegue apanhar aquele açúcar que circula na corrente sanguínea para pôr dentro de células. Qual que é a consequência daquela coisa ali? Consequência é que aquele açúcar que circula na corrente sanguínea acaba por deposita principalmente naqueles pequenos vênulos, veias pequenotas, artérias pequenosas do nosso corpo e acaba por entupir-se. Ok, o que acaba entupir, acaba para levar a perda de função de órgãos, principalmente de órgãos modo rim, mesmo o baço também pode sofrer lesões, mas também pode afetar extremos de nosso corpo, como por exemplo dedos, pé, né, ou então retina. Por isso que pessoas diabéticas normalmente têm problemas que, portanto, se estão feridas, que tu consegue fazer cicatrização como deve ser para modo aquele fluxo sanguíneo, né, que tu consegue chegar lá direito para modo de presença daquele açúcar, e esse acaba para sofrer o processo de amputação para
portanto, para se perde tudo aquele membro, se acaba para sofrer processo de amputação e também para conseguir salvar a vida. Mas diabetes hoje em dia, né, tem tratamento, é que tem cura ainda, mas tem tratamento. Qual que é o tratamento que você faz? Você faz reposição de insulina, né? Você produz insulina externa e você faz reposição de insulina. Aquela insulina é produzida de forma externamente, né? Ele pode ser produzido de várias formas, mas aquele mais, digamos, mais básico que essa forma de produção é produzida a partir de engenharia genética, que se transforma em bactérias, ok? Se apanha bactérias que te multiplica muito mais rápido, muda por aquele gene de produção de insulina, te consegue fazer aquela insulina que depois sofre alguns processos também para estar ok para o humano poder usar. E doseando, portanto, aquela insulina, uma pessoa que tem problema de açúcar elevado na sangue, ou seja, tem diabetes, acaba por conseguir então controlar a quantidade de açúcar que se circula nesse sangue e ter uma vida longa e saudável tranquilamente, ok? Insulina é um hormônio então produzido por células específicas e esta produz então nesse local específico onde é produzido insulina, esse hormônio então que faz com que açúcar que está circula no sangue acaba para dentro de células. Mas como te explico então o aparecimento de diabetes tipo 2, uma explicação que é muito interessante, que é o seguinte: os cientistas já mostram que quando tu come teu açúcar, ok, teu coisa com teu açúcar, tu acaba então por aumenta a quantidade de presença de glicose na circulação sanguínea, o que te leva a um aumento de produção de insulina, certo? Se não tem teu açúcar, tu circula então no mês mais insulina para não conseguir pôr aquele açúcar para dentro de células. Então, naquele processo de produção de insulina, né, acaba por produzir outros componentes. E que os outros componentes, quando são produzidos, acabam então para desencadear um processo inflamatório naquelas linhas de células que produzem insulina. E que o processo inflamatório, que é um processo de defesa que não tem, ok? Inflamação no nosso corpo está a fazer protegendo e acaba então para entender mais que essas células de produção de insulina estão com alguma dificuldade, algum problema, então acaba para levar à destruição daquelas próprias células de insulina. E que é uma das explicações, né, que não tem, ou seja, um processo de inflamação um processo de inflamação associado à produção exacerbada da produção de insulina, acaba por destruir nas células que produzem insulina, o que leva depois ao aparecimento de diabetes. Outra forma também é que a insulina, né, acaba com ser produzido e tem insulina que circula na sangue, acaba para perde sensibilidade naquela parte de célula onde que te liga para deixar açúcar entrar dentro da célula. Acaba para perder então acaba perder aquela sensibilidade, certo? Então ele acaba para perder essa eficácia na hora de funcionamento, também pode levar então ao surgimento de diabetes. Mas veja como se diabetes é circulação, né, de grande quantidade de açúcar na sangue. Sim, mas atenção, açúcar que pode parar de circular no sangue, como é óbvio. Para modo que pode parar? Simples, para modo nos neurônios, ok? Que as células, digamos, mais importantes de nosso corpo, para modo, bom, esse que leva a pensamento tudo que se usa ali, esse que te permite fazer os vídeos ali, há esses que têm capacidade de armazenar açúcar, então esse também, sempre que haja uma quantidade de glicose que circula no sangue, para se poder usar diretamente. Por isso, que pessoas que têm diabetes usam insulina externa, certo? Que a injeção ou comprimido, whatever, mal que você usa, é sem ter cuidado naquela dose que você usa para que cria um problema, né, daquele outro lado, que é hipoglicemia, ou seja, baixa quantidade de glicose circula no sangue. Então, que as pessoas têm que ter cuidado para ter um balanço, né, para manter, portanto, aquela quantidade de açúcar no sangue de forma estável, em quantidade que também que leva a hipoglicemia. Para a hipoglicemia, ele faz mais perigoso, ok? Hiperglicemia, ou seja, grande quantidade de açúcar no sangue é perigoso sim, mas hipoglicemia é muito mais perigoso para modo facilmente ser por entrar em colapso para falta de açúcar, já que neurônios é células que produzem energia, então também se açúcar, então se que tem açúcar que circula, se pode entrar em colapso. Bom, era aquilo que eu tinha para falar com vocês hoje, um pouquinho de informação sobre como que a insulina funciona, como que a glicose está presente no sangue, para como comer, né, a importância de ter uma alimentação
não tão rico em açúcares, ok? Mas também que você esquece, açúcar está na quase tudo coisa que não está comer, arroz, feijão, tudo tem açúcar, ok? Só que está sendo de forma diferente, mas continua a ser açúcar, mas sempre não tem que então maneira na alimentação de forma que nunca tem grandes picos de glicose na sangue que circula, para que nunca produza insulina, para que dá cabo do nosso sistema de produção de insulina. Se você curte então aquele tema, leite, você sabe, você dá like, você subscreve no canal, se você está na YouTube, você partilha, você subscreve no canal, se você está na Facebook, você deixa like, na página. E se você quiser que eu fale de outro tema, é só você escreve ali no comentário, ok? Não pesquisa, não fala, para modo assim que não avança, não divulga ciência e conhecimento na crioulo para nós.